Não, você não leu errado. No início de 2021, mais precisamente no dia 11 de março, foi vendido uma NFT no valor aproximado de 69,4 bilhões de dólares. Isso, arredondando aí por $1 de R$5, dá uma bagatela de 347 milhões de reais por uma arte digital. Aliás, uma colagem de 5.000 artes digitais. Calma, isso deve estar bugando a sua cabeça. Fica comigo nesse vídeo que eu vou contar para você quem que foi o artista, quem foi o autor dessa obra de arte, como que ele conseguiu vender isso e quem foi o doido que comprou essa NFT. Eu sou o Guilherme Jorge, o Krang, e este é o Mais Que o JPEG, o canal para te ajudar a entender esse universo dos NFTs, criptomoedas e Web 3.0. Portanto, já vai se inscrevendo e ativando o sininho para sempre receber notificação quando vídeo novo sair por aqui. Mike Winkelmann. Devo ter falado errado o nome dele, mas você já o conhece como Beeple. Ele se deu esse apelido em homenagem a um bichinho de pelúcia que falava e ele tinha na década de 80. Ele tem seus 40 e tantos anos e hoje mora em Charleston, uma cidade na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Ele cria artes digitais há mais de 20 anos. E ele quem vendeu essa NFT intitulada Everydays, The First 5,000 Days, que consiste numa colagem de 5.000 primeiras artes digitais de um projeto que ele começou no ano de 2007, em que todo santo dia ele criaria uma arte digital e publicaria na internet. E como você deve ter percebido, ele já começou a trabalhar com esse universo de artes digitais há muito mais tempo. E para a gente entender como que ele conseguiu vender essa obra de arte ou ganhar relevância nesse mercado, eu queria que a gente abordasse desde o nascimento dele no dia 20 de junho de 81, numa microcidadezinha de 5.000 habitantes no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos da América. Imagina que o Beeple viveu toda essa nostalgia que Stranger Things nos transmite. Essa ideia de que nos anos 80 eram roupas coloridas, música boa, gente feliz, Guerra Fria e o início de algo chamado PC e logo em sequência o que seria vir uma internet. Como ele mesmo se intitula, sempre foi nerd desde o início e viciado em alguns games, em alguns joguinhos que começaram a surgir nesta época. Então ele já começou a despertar esse seu interesse pelos computadores. Ele sempre gostou dessa ideia e dizia que queria trabalhar fazendo esses joguinhos, queria trabalhar com computadores. Com isso, conforme ele foi crescendo e se interessando cada vez mais, ele decidiu fazer uma faculdade de ciência da computação. E após a faculdade, ele ganhava vida desenvolvendo sites, fazendo esse trabalho de web designer, de programador. E a partir de então, ele foi se interessando cada vez mais pelo lado criativo também que o computador poderia oferecer. Ele chegou no início a trabalhar esse lado de criatividade, tentando fazer aí alguns vídeos caseiros, que era algo meio grotesco até, eram uns geloucos ali comendo um lanche, ele mesmo mordendo tudo, mas isso a gente já tá entrando aí nos anos 2000. E ficou pouco tempo com isso, uns 2 anos depois ele decidiu simplesmente abandonar essa ideia de desenvolver esses vídeos, simplesmente porque ele não tinha o controle da situação total do ambiente. E ele queria, através de um computador, onde ele conseguia ter todo o controle da situação, em o que ele iria desenhar e o que ele iria fazer. Portanto, ele começou aí a desenvolver, a criar algumas coisas desenhando no computador. No início, foram desenhos aí bem chulos, bem grotescos, que ele começou a desenhar, a praticar, mas desde sempre ele começou sempre com esse propósito de ir aprimorando e melhorando as suas artes. Como ele se interessava por esse universo com computadores, vídeos, arte, lado criativo, ele começou a trabalhar com VJ, ou seja, ele ficava produzindo aí alguns vídeos nas baladas aí para alguns artistas, alguns cantores de Wisconsin. Ele tentou até ir para alguns festivais, fazer alguma coisa para evoluir essa área, mas ninguém se interessava pelo material, pelo produto que ele tinha a oferecer. Enquanto para ele ir nessas baladas, ir nessas festas era algo interessante, porque no final das contas ele ia até de graça e poderia também se divertir. E conforme ele foi evoluindo, fazendo mais esses vídeos, ele começou a ficar cada vez mais popular, até que seus vídeos começaram a simplesmente circular em festivais
como Lollapalooza. Num determinado momento ele chegou aí no Lollapalooza e viu seus vídeos sendo veiculados nos telões de lá. E alguns artistas como Katy Perry, Justin Bieber começaram a ter um interesse em contratar o Beeple para começar a veicular alguns vídeos durante esses shows. E esses clipes, inclusive, já chegaram a ser veiculados durante o Super Bowl. Mas vamos se ater aí ao projeto que ele conseguiu vender aí por quase 70 milhões de dólares. Como que ele começou esse projeto? Foi no ano de 2007, mais precisamente no dia 1º de maio, sem pretensão nenhuma, sem existir NFT, de que 14 anos depois ele conseguiria vender por toda essa fortuna que ele vendeu. No começo, era o Beeple, papel e caneta. Aos poucos ele foi migrando os desenhos para fazer os desenhos digitais, para otimizar, ganhar algumas coisas a mais ali que ele poderia ter mais vantagens com isso. Também chegou aí a transitar um pouquinho no universo da fotografia e depois ele foi se especializando mais nessas artes 3D, utilizando o cinema 4D. A partir de 2010, ele começou a ganhar uma certa relevância na comunidade do cinema 4D, nos fóruns, em que as pessoas falavam mais como fazer artes, como construir algumas coisas diferentes utilizando o programa. Foi a partir de então que as artes que ele criava todo santo dia e que ele publicava nesses fóruns, e era o detalhe, todo santo dia era uma arte nova. E não vem pensando não que ele fazia 3, 4, 5 artes no mesmo dia e publicava aí uma por dia. Não, ele durante todos esses dias ele parava um momento do dia, ia lá, fazia sua arte e publicava ela fresquinha, atualizada. Ou seja, esses 5.000 dias que ele fez esses materiais, é possível você ver como era o primeiro desenho dele até como ficou o último desenho dele. Foram 5.000 dias em que ele participou, ele se manteve lá com afinco, fazendo a sua arte e aprimorando dia após dia uma técnica, uma situação nova e contextos atuais relativos àqueles dias. Então você vê algumas artes aí bem bizarras até, bem diferentes e impactantes, principalmente aí puxando para o lado mais político, ele tem algumas críticas em relação a isso. E ele criou um projeto utilizando o cinema 4D, intitulado de Flying Lotus, em que ele compartilhou o código-fonte com a comunidade. A partir de então ele foi ganhando mais relevância com a comunidade e isso possibilitou esse projeto em si com que outros artistas conseguissem utilizar esse conceito, essas ideias de vídeos, de artes em 3D, para conseguir também criar as suas próprias artes. Ou seja, aí a gente já começa a entender, começa a enxergar o tanto de valor que o Beeple em si foi entregando para a comunidade. Essa ideia de NFT, de arte digital, ela permeia muito esse lance de comunidade, em você criar e agregar mais valor para quem ali está junto com você ou quem ali simpatiza com as mesmas coisas que você. E cada vez mais o Beeple foi ganhando audiência e relevância dentro dessa comunidade de arte, de criatividade, de design. Então, em 2018, a Louis Vuitton o convidou para estampar aí essas artes, que estamparam aí algumas roupas, bolsas desse desfile de moda. E com todo esse destaque que o artista foi ganhando, participando aí de desfiles de moda, participando aí de shows de grandes artistas, a comunidade começou a questionar se o Beeple não estava ganhando pouco pelo material que ele entregava. No final das contas, ele não era tão bem remunerado, apesar dele mesmo não reclamar disso. Ele dizia que fazia parte natural do processo. Foi aí então que começaram a despertar a curiosidade e chamar a atenção do Beeple para uma nova tecnologia chamada NFT, em que ele poderia disponibilizar e vender as suas artes através desse recurso, desta tecnologia e fazer fortunas com isso. Mas antes de eu entrar na história de como foi essa descoberta e como que o Beeple começou a disponibilizar suas artes como NFT, eu queria pedir para você para dar um like nesse vídeo, para compartilhar esse vídeo com quem possa se interessar por esse universo das NFTs. E se você quiser se aprofundar mais e ter alguns materiais exclusivos e ficar por dentro de tudo que eu postar em todas as minhas mídias sociais, se inscreve no meu canal do Telegram. O link tá aqui na descrição desse vídeo. E aproveita para entrar hoje que tá de graça, hein? Vai que eu começo a cobrar isso daí, hein? Vamos lá, como é que foi essa descoberta do Beeple com esse universo das NFTs? Como que eles se fundiram? A comunidade e alguns crypto-lovers em específico começaram a falar pro Beeple, por que você não coloca suas artes disponíveis nesta nova tecnologia em que você pode vender os seus produtos para muitas pessoas
através de criptomoedas e também ganhar dinheiro com a revenda desses ativos lá no futuro. Até que ele decidiu colocar algumas dessas obras de artes disponíveis como NFT. E no mesmo mês, em novembro de 2020, ele conseguiu vender uma dessas obras de arte via NFT por aproximadamente $66 mil. Esta obra de arte é intitulada Crossroads, que tem esse apelo político. Em dezembro de 2020, o próprio Beeple já tinha negociado mais de $3 milhões em NFT. E em fevereiro de 2021, essa mesma obra de arte que ele vendeu lá em novembro, por $66 mil, ela foi revendida no mercado secundário por $6,6 milhões. E detalhe, o Beeple ganhou 10% em cima dessa revenda, como royalties, algo novo. Hoje, os artistas, se você quiser vender no mercado comum, eles não ganham royalties das vendas futuras. O Beeple ganhou 10% em cima disso. E essa obra de arte ela foi vendida muito próxima do leilão do Everydays. E nas próprias palavras do Beeple, para você entender mais o que é uma NFT, se você está meio confuso em relação a isso, todo mundo pode ir até o Louvre e tirar uma foto da Mona Lisa. Mas isso não significa que você tem o quadro. Ou seja, você pode aí tirar uma foto, tirar um print de qualquer coisa que ele publicou, mas isso não significa que você tem aquele ativo. Não significa que você é o proprietário daquela obra exclusiva. É uma coisa relacionada aí a obras de arte. Você tendo uma NFT, você tem um comprovante atrelado à blockchain em que aquele ativo realmente é seu e você consegue ter uma rastreabilidade tanto para quem criou, conseguir ganhar seus royalties lá no futuro, até mesmo para quem vai comprar em saber quem já comprou, quem já teve essa obra lá no passado. Isso tudo relacionado à obra de arte e tudo mais chamou a atenção de uma casa de leilão chamada Christie's, que é uma casa especializada em artigos de luxo com mais de 200 anos de existência. Então já passou muita obra de arte conhecida e revendida através dessa casa de leilão. E eles aproveitaram e entenderam quem era o Beeple para a comunidade e o que ele representava e como que as obras dele chamavam tanto atenção e ele como artista digital conseguiu ter essa relevância. Então eles decidiram, opa, tem um mercado novo aí e a gente precisa começar a se adaptar. Com isso, eles fizeram uma parceria com o Beeple, onde eles leiloaram esta obra de arte intitulada Everydays, The First 5,000 Days, que representa aí toda essa história que ele tem com a comunidade. Então não é só uma colagem, não são só várias imagens que estão ali. O fundamento por trás disso é o que isso representa para toda uma comunidade ou todo um momento que a gente está vivendo hoje em dia. Esse momento transformacional e disruptivo. Normalmente, os leilões dessas casas, eles costumam levar aí 2 horas, em que você consegue, às vezes, estar participando presencialmente e tudo mais. Mas, no caso dessa obra de arte, eles resolveram fazer 14 dias de leilão aberto, em que eles deixaram disponível online para que as pessoas fossem dando o seu lance. Faltando 1 hora para o leilão encerrar, já estava avaliado, já tinham dado lance de $13 milhões pela obra. E então, nessa 1 hora, as pessoas começaram a dar seus lances cada vez maiores. E ao final desses 14 dias, ele fechou em $69.346.250. Lembrando que este valor foi adquirido através de criptomoedas, no caso da Ethereum. E esta obra rendeu ao Beeple o título de terceiro artista mais bem pago do mundo. Essa obra fica só atrás de 2 outros artistas. O primeiro é o Jeff Koons. Não sei se falei certo o nome dele, mas ele é aquele artista que faz aí umas obras em aço, estilo aqueles cachorros de bexiga, sabe? E o segundo é o David Hockney, um pintor conhecido. O detalhe é que estes 2 artistas, eles têm as obras mais caras, porém não foram vendidas diretamente por eles, e sim por galerias, museus ou investidores que revenderam essa obra num momento futuro. No caso do Beeple, como ele fez via NFT, toda vez que houver uma revenda, ele, ou melhor, a conta em que ele destinou para que fique armazenado em receber os royalties do mercado secundário, sempre vai ganhar uma bufunfa toda vez que tiver uma transação nova. Agora você deve estar pensando, beleza, mas quem foi o doido que comprou essa obra de arte e por que ele comprou essa obra de arte? Quem foi que comprou
pouco tempo depois deu as caras. O nome dele é Vignesh Sundaresan. Não sei se falei certo, mas ele atua no mundo cripto sob o codinome de Metacovan. E esse jovem já foi aluno do Y Combinator em 2014. Para quem não sabe o que é o Y Combinator, é uma aceleradora que investe em jovens brilhantes, que tem aquelas ideias startupeiras. E como que ele ganhou notoriedade, né, nesse mercado? Ele sim é um crypto-lover, ele está ali inserido nesse mercado e ele foi cofundador ou fundador de várias empresas nesse segmento de criptos, como por exemplo a BitAccess, que instalou aí alguns ATMs para você sacar bitcoins, por exemplo, e ganhou notoriedade com isso, e também financiou projetos cripto como Ethereum, Polkadot e Decentraland. Ou seja, esse cara ele tá bem abastado aí por ter investido em cripto no início, bem no começo, sendo que ainda é tudo muito novo, né? E por que ele comprou isso? Eu vou usar as próprias palavras do Vignesh. Este NFT é uma peça significativa da história da arte. Às vezes, essas coisas levam algum tempo para que todos reconheçam e percebam. Eu estou bem com isso. Tive a oportunidade de fazer parte dessa mudança muito importante na forma como a arte foi percebida por séculos. Ou seja, ele entendeu que é um momento de quebra de paradigma, de disrupção e que isso vai, o que é essa obra em si, vai representar daqui, sei lá, 50, 100 anos. É algo muito novo, é algo que a gente vai vivenciar. Poxa, foi a primeira obra de arte vendida como NFT da Christie's, que é uma puta casa de leilão importante na história da arte. Foi a primeira obra de arte via NFT que chamou muito a atenção pelos valores astronômicos. E quantos outros artistas não vão começar, ou mesmo você tá aqui porque ficou sabendo dessa matéria e resolveu entender, saber mais a fundo. Isso desperta atenção para a própria tecnologia e faz com que todo o ecossistema cripto, todo o ecossistema relacionado à blockchain se desenvolva. Mas vale um adendo, né? Não é porque o Metacovan, o Vignesh, comprou esta obra de arte que isto é uma recomendação de investimentos. Eu preciso falar isso e deixar bem claro para você. Isso é algo muito novo e que se você venha investir qualquer centavinho nas NFTs, invista com o dinheiro que você possa perder ou faça sua própria pesquisa e entenda muito bem aonde você está alocando o seu rico dinheirinho. Ninja Turtle, o que você achou disso tudo? Acha que é uma quebra de paradigma? Acha que isso está revolucionando a história da arte? Ou é uma tremenda de uma bolha? E diz pra mim, se você tivesse aí bufunfa, tivesse um cacife, cobriria esse lance do Metacovan? Coloca aí pra mim nos comentários para eu interagir aí com vocês. E se você quer saber aí mais da história do Beeple, eu tô deixando aqui no link do vídeo um documentário que fizeram sobre exatamente a venda dessa obra de arte. Eles fizeram um live no dia que foi fechada essa obra e é muito interessante para você entender o passado do artista, a relevância dele na comunidade e também para vivenciar um pouquinho do gostinho que ele teve de encher o bolso aí com essa obra de arte que ele conseguiu vender via NFT. O documentário ele tá em inglês, mas dá para você colocar ali as legendinhas, vai conseguir entender o vídeo e se você entender o inglês, vai tirar de letra isso daí. E lembre-se, o futuro é agora. Fui!